Muito bom. Então, lembrando, nesse quadro, os nossos participantes, eles podem ensinar qualquer coisa para vocês, qualquer coisa mesmo, porque o propósito dele é garantir que vocês saiam desse episódio melhor do que vocês entraram, com mais conhecimento, uma visão mais diversificada, crítica, além, claro, de tudo que a gente já conversou aqui no nosso bate-papo. Eu sei que você já aprendeu muita coisa, mas é por isso que eu peço para todos eles pensar em alguma coisa antes para ensinar para vocês, um conhecimento técnico, uma visão histórica, antiga, uma receita de bolo, uma curiosidade sobre seus hobbies, enfim, qualquer coisa mesmo que eles acharem que pode elevar vocês aí em casa. E aí, Agatha, você pensou em alguma coisa que pode talvez elevar o pessoal que tá em casa? Vou ser bem sincera, eu não tinha pensado, lembra? Você comentou, mas eu tenho algo aqui na manga que eu amaria compartilhar. Na verdade, vai várias coisas na minha mente. Esse quadro é difícil, né? Ele gera uma coisa. Sabia que eu fiquei pensando? Se eu estivesse no lugar de vocês, eu fico, cara, o que eu ia trazer? Então eu sei que é difícil, eu sei que é um desafio, assim. Eu tenho várias receitas boas. Uma rápida, eu vou dar dois Boa. então. Uma rápida. Me levar aí duplo. Uva Vitória congelada. Lava a uva, congela. E aí bate essa uva depois com maçã. A uva congelada, uma maçã e água. Coa o suco de uva com maçã. A maçã vai adoçar naturalmente. Fica esplêndido, esplêndido. Eu vou fazer. Pode fazer. Próxima. Tivemos uma receita nesse programa, a primeira receita, hein? Não tinha tido receita? Não tínhamos tido receita. Tá vendo? Receita em 30 segundos. Amei. Nem precisa se ver nos 30. Ai, meu Deus, eu de novo com uma referência tipo Charlinho. Tu se vira nos 30. Mas essa eu peguei. Ah, que bom. Então tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Claro, fique... Olha só. Existe algo... Eu falei muito da comunicação, né? Do que é dito. Sim. E eu acredito muito que a comunicação, ela precisa ser clara e assertiva. Às vezes a gente não tem tanta clareza do que a gente quer, ou do como algo precisa ser feito ou realizado, mas o desejo tá ali, né? Aí compete a cada um ter a clareza do que se quer para comunicar ao outro. Mas no fim do dia, é uma necessidade se comunicar. E certa vez eu escrevi um poema. Durante a pandemia eu escrevi um poema, eu fiz um desafio com um amigo. A gente fazia lives, eu fazia várias lives. A gente falou assim, vamos fazer uma live a gente. E o desafio eram 3 desafios. 1, desenhar um ao outro. 2, escrever um poema ou escrever um texto um para o outro. Agora eu tô em dúvida se era um texto ou um poema. Eu escrevi um poema. E 3, cantar uma música. Os 3 desafios foram realizados. E eu escrevi um texto que, por acaso, se tornou um poema. E eu escrevi atrás do meu desenho. Então, até quando eu dei o presente, virou um quadrinho assim, sabe? Bem obra de arte. Eu olho para aquilo e falo, gente, sou uma artista. E eu tenho uma foto aqui do poema. Eu vou ler o poema. Tá. Mas aí eu vou explicar o porquê e o que eu quero mostrar com ele. Esse poema eu escrevi durante a pandemia, olha lá, 7 de junho de 2020. Ou seja, alta pandemia, todo mundo fechado, cada um na sua casa. E esse poema se chama O Sorriso da Alma. O sorriso da alma. Perder-se na voz que ecoa lá de dentro. Sorrir com a alma, pelos olhos, pelas mãos, pés, boca, balanço como o mar. Perdeu-se sua voz há muito tempo. Conexão com a alma. A calma e a paciência numerativa buscam definição. De fora para dentro, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Advinda da fissura que ecoou. O que eu quero trazer aqui, especificamente numa parte, que eu trouxe
quando se trata... A gente conversava muito sobre uma professora, que foi essa professora desse meu amigo, Vinícius Garbi. Ele é um jornalista, psicanalista, filósofo. E essa professora trazia uma proposta, uma teoria da comunicação ali. Ao observar uma obra de arte, ao observar uma informação, você olhar, né, de fora para dentro. Então, começa aqui por fora. Depois você vai entrando. Vamos pegar o LevaCast aqui, né? A gente vai olhando e vai entrando. Em seguida, da esquerda, de cima para baixo, e da esquerda para a direita. Isso me pegou muito de uma maneira, porque assim, é um jeito estruturado de ver as coisas. E eu acredito muito que, independente assim, de uma análise de uma obra de arte, de uma música, mas sobretudo da comunicação, quando a gente estrutura com clareza e olha de fora para dentro, para o macro, o que é que eu quero dizer? E o micro? Vamos pensar numa frase. Uma frase em geral vai ter um sujeito, um verbo e um complemento. Isso daqui é o geral. Eu quero falar que eu gosto de algo. Eu preciso de algo. Eu vou usar um pronome pessoal, eu vou usar um verbo e eu vou usar um complemento que vai dar clareza àquela necessidade, no caso. Então, entender do macro para o micro. Olhar de cima para baixo, se for necessário. Olhar da esquerda para a direita, com essa clareza de método, de estrutura. Isso permite com que as relações, os processos, uma necessidade, ela se torne mais clara para si e para o outro. E aí, de maneira complementar, algo que eu trabalho muito com a equipe é assim, eu te pergunto algo ou trago uma demanda. Aí a pessoa começa a dar uma desculpa ou uma explicação toda. A pergunta começou com sim ou não. É sim ou não, e depois você explica, né? Mas principalmente ter clareza como uma notícia. Gestão de crise. Vamos pensar assim... derrubou uma água aqui. Não vamos pegar esse exemplo muito ruim. Teve um acidente de avião. O que aconteceu? Quando aconteceu? Com quem aconteceu, em que local aconteceu. Então, você traz essa característica do que, quando, por quê. Trazer essa clareza com esses quantificativos para que o outro entenda a sua necessidade. Então, esse poema me lembrou essa clareza do todo e a gente indo pro macro para se comunicar e para olhar para as nossas necessidades e demandas, sejam elas pessoais ou sejam elas mais técnicas e estruturantes mesmo. Uau, eu adorei. Opa! Faz sentido? Faz muito sentido. Eu acho que, além de fazer sentido, tem uma conexão muito forte com você, com toda a sua história. Eu gosto muito de quando você fala isso, porque... primeiro, uma análise... Eu gosto de olhar para o simples, assim. Primeiro, uma análise sobre como a gente observa as coisas, né? Bonito isso, eu gostei muito. Nunca tinha parado para observar que é o método como nós observamos as coisas. Simples assim, tão simples quanto isso, né? E uma leitura ocidental, inclusive, né? Que lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. A gente escreve da esquerda para a direita. Sim, exatamente. Então, gostei muito disso. Eu gosto muito de filosofia por isso. Eu lembro quando eu estava nas aulas de filosofia e minha professora começava a explicar as teorias de como os grandes pensadores traziam as grandes teorias que regem grandes pensamentos até hoje, e que esses pensamentos foram derivados de pequenos pensamentos simples sobre quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço. E são perguntas muito básicas, simples, de olhar para si, sobre autoconhecimento, sobre o porquê aquilo é o que é, sobre o porquê aquilo tem a cor que aquilo tem, sobre o porquê aquilo parece o que parece, às vezes não é o que parece. E como às vezes a gente tá há tanto tempo
procurando respostas tão complexas e fazendo perguntas tão complexas, enquanto as perguntas são mais simples e as respostas estão nas coisas mais simples. E isso eu acho muito bonito. Isso me encanta muito. Então, isso é o lado que realmente me é apaixonante na filosofia e a conexão da filosofia com a vida. E quando você me trouxe essa percepção, me fez lembrar desse momento nas aulas de filosofia. Que assim, gostoso. sabe? Me lembrou até, o teu comentário me lembrou o livro O Mundo de Sofia. É? Os questionamentos, Uhum. Você sabe que tem uma teoria, a análise transacional, ela traz, assim, 3 estados do ego. Uhum. O pai, o adulto e a criança. E não vou me aprofundar tanto, mas assim, Uhum. é uma proposta de que a gente é um mix disso daqui tudo, né? Depende da situação. Mas se você se coloca numa postura assim, vamos pensar de criança, você tende a ser assim, uma vítima, indefeso. Ou se você tá como um pai, crítico, ordena, tem um olhar assim, sem olhar diversas possibilidades. Agora, qual seria o ideal? Estar no adulto. E você trouxe lindamente, assim, de uma maneira filosófica mais simples, que são perguntas simples, respostas simples. O que o adulto faz? O adulto pergunta. Hoje eu cheguei aqui, o que eu falei? Eu falei assim, estou sentindo frio, tem como diminuir um pouquinho, aliás, aumentar a temperatura, diminuir o ar? Uhum. Eu poderia simplesmente falar assim, nossa, esse pessoal aqui não sente frio não? Não tem blusa não? Imagine, por que não ser direto? Por que não perguntar? Tem uma dúvida, pergunta. Precisa de uma informação? Vai lá, né? E ter essa simplicidade. Exato. Legal. Agatha, amei. Obrigada. Obrigada a você. Esse quadro, cara, eu adoro. Eu sou suspeita em falar. E é até engraçado, as pessoas vão falar, nossa, você é muito desumilde, cara. Mas eu adoro esse quadro. Desumilde? Desumilde, vou colocar bem aspas, assim, que é uma palavra inventada. Mas eu adoro esse quadro, eu aprendo tanto com esse quadro.